Por que geração? Como base bíblica, no livro de Mateus, capítulo de número 24, versículos 32 ao 34, que diz assim a palavra do Senhor: Aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Versículo 35 como bônus. A nossa igreja, Geração Peregrinos, ela tem a base em duas palavras. Primeira palavra, como nós vimos aqui, geração. Por que geração? A nossa base está em Mateus 24, versículo 34, que nos traz um relato ali que não vai passar esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Que geração estamos falando? Aí nós precisamos voltar ao versículo 32, onde o próprio Senhor Jesus se refere ao nascimento da figueira. Sabemos que Israel, ele recebe a tipologia da figueira. Israel foi decretado Estado no dia 14 de maio de 1948, e nós sabemos que Israel, tipificando a figueira, nasceu nesse ano de 1948. Nesse ano de 2018, Israel tem 70 anos de Estado para o mundo todo. Então nasceu a figueira. Como diz no livro de Isaías, poderia por acaso uma nação nascer em um só dia? Bem, com base no nascimento da figueira, nós vamos entender que Jesus está para voltar para Israel nessa geração do nascimento da figueira. Se sabemos que Jesus volta nessa geração, logo nós entendemos que Jesus, ao voltar para Israel, Jesus voltará no final de grande tribulação, onde ele está tratando com a nação de Israel, e Israel reconhecerá que aquele Jesus que foi morto, crucificado e que ressuscitou ao terceiro dia, há quase 2000 anos atrás, realmente era o Messias, não esse que Israel espera agora. Glória a Deus. Identificando o nascimento da figueira, nós entendemos que Jesus volta para Israel. Antes de voltar para Israel, Jesus volta a arrebatar a sua igreja. Glória seja dada ao nome do Senhor. Exatamente nesta geração. Precisamos compreender o que é uma geração. Uma geração é quando há a convivência do avô, do pai e do filho. A Bíblia de Thompson registra que uma geração são 90 anos. A Bíblia Pentecostal refere-se a 120 anos. Os teólogos entendem que uma geração são 120 anos. 40 anos para o avô, 40 anos para o filho e 40 anos para o neto. Uma geração. E aí temos então a volta de Jesus para os judeus e antes disso o arrebatamento da igreja. É por isso que a nossa igreja foi fundada com o nome Geração Peregrinos. Por que geração? Apenas um breve relato. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo de número 14,
diz a palavra do Senhor: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Logo a seguir, o Senhor Jesus pede ao Senhor que nos guarde do mal. Por que peregrinos? Porque todo o cristão deve ter esse sentimento de estar aqui nessa terra apenas de passagem e não se apegar a absolutamente nada. Ainda mais e muito mais, porque já estão se abreviando os dias, já que estamos na última geração e que nós, os cristãos de verdade, somos peregrinos. Lá no Salmo 119, versículo 19, diz a palavra do Senhor: sou peregrino na terra, não esconda de mim os teus mandamentos. Sou peregrino na terra. Quem não tiver esse sentimento de ser um peregrino, não receberá a revelação do Senhor. Ser peregrino nessa terra é não estar ligado, apegado a absolutamente nada do que é terreno. Jesus falou com propriedade dizendo que nós não somos do mundo, estamos passageiros, estamos peregrinando nesta terra. Se estamos peregrinando, o Senhor nos afirma que não somos daqui e que o que tem para nós é muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Esse é o porquê do nome da nossa igreja se chamar Geração Peregrinos. Quando Deus nos mandou dar início ao ministério Geração Peregrino, Ele nos deu uma ordem para trazer ao povo de Deus, ou aqueles que querem se dar por avisados, uma palavra de restauração. Restauração em todos os sentidos, para que você entenda nosso ministério. E já digo de passagem, não somos os primeiros. Existem muitas pessoas que vieram antes de nós. Somos apenas mais um que está pregando o Evangelho com o carro-chefe de restauração, aos modos de Elias quando veio para Israel, aos modos de João Batista quando veio anteceder a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo esta última geração, sendo nós todos peregrinos na terra, não nos resta outra coisa a não ser zelarmos pela palavra do Senhor, vivermos a presença do Senhor e esperar o nosso amado Jesus Cristo. A igreja, inaugurada em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, completará 2000 anos no ano 2033. Nós sabemos também que Jesus ressuscitou ao amanhecer do terceiro dia. Sabemos então que está ali às portas para voltar. Se o arrebatamento da igreja é algo jamais visto, incompreendido muitas vezes, como também aceitar a Jesus como seu Salvador, é claro que não devemos mais brincar com o Evangelho, nem fazer do Evangelho lucro ou objeto de barganha, ou qualquer outro ritual, ou até mesmo superstição, porque o próprio Senhor Jesus disse: vai passar o céu e a terra, mas a palavra dele jamais passará. Nosso objetivo, Geração Peregrino, pregar restauração
e a palavra de Deus como ela é, sem modismo, sem rituais, sem nenhum outro subterfúgio para arrancar dinheiro de ninguém e muito menos superlotar igrejas, mas trazer uma palavra onde os verdadeiros cristãos possam, através de restauração, estarem preparados, porque Jesus está voltando. Receba essa palavra do saber o porquê do nome da nossa igreja se chamar Geração Peregrinos, e o nosso carro-chefe, a nossa metodologia de trabalho é em cima de restauração em todos os níveis, como diz em Apocalipse 3, verso 20: eis que estou à porta e bato. Receba essa palavra em o nome de Jesus.